Então, o grande tema do mercado de cripto esse ano foram as stablecoins. A gente teve a IPO da Circle, a Ethena com crescimento enorme, inclusive a USD vai ser listada na Binance agora. All-time high de Ethereum. A Hyperliquid essa semana anunciou que também vai ter sua própria stablecoin, a USDH. Então, antes de mais nada, eu queria começar perguntando o que são stablecoins e quais as principais diferenças entre os modelos de negócio de cada uma. Interessante, meu caro coruja. Bom, acho que a gente pode puxar um pouquinho até para trás, né, Cassa? Se a gente for pegar lá nos primórdios de tudo, quando o Bitcoin ele foi lançado, o primeiro paper que foi publicado, você ler lá bem o nome, tá lá, Peer-to-Peer System Cash, né? Então você tinha ali uma proposta inicial, quando começou toda essa indústria, de você ter ativos que conseguissem transacionar, né, ou trocas entre si ali no meio digital. A questão é que, com o passar do tempo, a maturação do mercado, você consegue enxergar que o Bitcoin ele foi criando sua forma, ele foi criando ali as suas vertentes, né? E ele foi mostrando que talvez ele não fosse aquela moeda realmente como um payment system, né? Que se imaginava desde o seu início. Logo, o mercado já observou uma certa necessidade de, opa, peraí, para a gente conseguir transacionar, a gente precisa primeiro falar esse idioma, que é o idioma que o Bitcoin está inserido, e também trazer o que? O volume e a paridade para essa troca. Desde então começou o surgimento aí das ideias de você poder criar modelos financeiros que conseguissem fazer essa troca com esses ativos que vinham surgindo aí através da tecnologia blockchain. Então, empresas muito espertas como a Tether, né, enxergou esse mercado e falou: bom, nós precisamos de algo mais estável e não tão volátil para que haja essa troca. E as stablecoins, então, começaram a surgir daí. Se a gente separar, eu gosto sempre de separar o nome, né? Stable coins, né? Ou seja, estáveis, né? Moedas estáveis. Porque aí você, logo no nome, já está intrínseco o que ele significa, né? Você precisa de algo que seja estável para trocar. Mas como é que a gente faz isso dentro de uma mecânica de um sistema distribuído, né? Que são os Uhum. sistemas LTS blockchains? Como é que você faz isso dentro de um sistema descentralizado, no qual você tem diversas pessoas ali tentando, pelo menos em conjunto, né, tomar decisões, inserir um instrumento pareado que não movimente o preço, coloca isso no mercado, né, e as pessoas começam a utilizar. Então, esse foi, acho que foi o primeiro desafio que a Tether conseguiu romper essa barreira a partir do momento que eles encontraram um modelo que chegasse a esse fim, que é você conseguir lastrear algo, você conseguisse parear um ativo que fosse estável e criasse uma moeda estável. Você tem que imaginar o seguinte, quando a gente pensa nos projetos de cripto, como Ethereum, Solana, especialmente esses que são plataformas de contrato inteligente, nós, como investidores, olhamos em Solana e pensamos, pô, Solana é um ativo, né? Eu vou comprar e vender, vai subir e descer. Como eu poderia pensar em comprar Nvidia, Microsoft, Tesla, Google? É um ativo, tem um gráfico, sobe e desce. Só que as plataformas de contrato inteligente, elas têm um fator curioso. Elas são o ativo e elas também são o próprio sistema de liquidação. A Petrobras, por exemplo, você compra e vende na B3, mas não é a própria Petrobras que opera a custódia e a liquidação do ativo. A Ethereum e a Solana fazem isso, cara. Elas são o ativo e elas também são o mecanismo liquidador, compensatório e custodiante. Autoliquidado, autocompensado, autocustodiado. Então, cripto não é só ativo, cripto também é uma máquina de compensação financeira, uma engenhoca econômica. Então, quando você olha para essa engenhoca e vê que ela funciona, você pensa: "Poxa, por que não colocar o dólar nessa engenhoca?", né. Eu entendo que você faz a engenhoca com a própria moeda, mas imagina o dólar na engenhoca. Essa é a ideia que a Tether teve em 2015. Então você tem que arrumar um jeito de criar um token. E um token, ele é criado a livre mercado. Um token vale o quanto as pessoas estão dispostas a pagar nele. Como é que você força um token a ser negociado em torno de $1? Porque é isso que as stablecoins fazem. As stablecoins não valem $1. Elas criam os incentivos econômicos para que elas sejam sempre negociadas em torno de $1. E esses mecanismos variam de stablecoin para stablecoin. O modelo predominante hoje, a gente pode depois falar dos outros, do colapso da Terra-Luna. Por que que Terra-Luna colapsou e por que que É. Circle e Tether não colapsam? Tem a ver com a maneira como esses incentivos são criados, que forçam as pessoas a respeitarem o preço de $1. E no caso da Tether é muito simples, ela forma um mercado primário por conta própria. Qualquer um
em grandes quantidades, tá? Acima de 10, 100 mil dólares, você vai na Tether e fala, Tether, tá aqui 100 mil dólares de verdade, me dá 100 mil USDT. Ou Tether, aqui estão 100 mil USDT, me manda aqui no ACH, no Wire Transfer, 100 mil dólares de volta numa conta do JP Morgan. Isso é a formação do mercado primário. A própria Tether honra depósitos e saques ou cunhagens e queimas 1 para 1 com dólar de verdade. 100 mil é o mínimo. Acho que é 100 mil a 10 mil, eu não lembro a ordem de grandeza. Tá. Mas é tipo isso, você tem que ter alguns zeros na operação para bater na portinha deles e fazer a operação direto com eles. Você não vai chegar com 5 dólares e falar, pro Tether, tá aqui 5 SDT, me devolve. Não vai. Então, quando você faz esse mecanismo, você tem o mercado primário, que é o da Tether, e o mercado secundário, que é a Binance, é a Uniswap, é lá na Tron, é umas galera comprando e vendendo. E aí você tem um sistema que vai manter o preço atrelado por causa de arbitragem. Porque digamos o seguinte, pô, o pessoal ficou maluco e na Uniswap o SDT começou a valer 2 dólares. O que todo mundo vai fazer? O cara vai comprar, a Tether, ele vai na Tether e fala, Tether, tá aqui, 100 mil dólares de verdade, me dá 100 mil USDT. Aí ele pega esse 100 mil USDT, vai na Uniswap e vende por 2 dólares. Ou seja, dinheiro gratuito. Ou se por acaso tem algum medo de mercado e o Tether cai para 80 centavos. Ou como a Circle caiu e muita gente fez dinheiro, tá? Muita Nessa gente fez um queda. bom dinheiro quando Foi a em Circle... 2024? Não, 2023. Foi no anúncio do Bankrupt do Silicon Valley Bank. Que era custodiante dela. Que tinha 40% né, de custódia de USDC, em tese, pelo menos do lastro, né? Ou seja, se você anuncia que um banco vai quebrar e você tem 40% do lastro, logo aquele que valia $1 vale 40% a menos. Porque ela só poderia honrar aquela parte do saque, entendeu? Ela não teria dólares de verdade para ressarcir todos os detentores de USDC. Só que aí ela fez algum acordo, restaurou seu saldo, voltou a honrar o 1 para 1 e o mercado recuperou. Porque se o negócio tá barato, o que você faz? Você compra o USDC com desconto, vai diretamente na Circle ou na Tether e fala, pô, tá aqui, ó, 10 mil USDC, me dá 10 mil dólares. Então, sempre que há um depegging, caso o mercado primário continue funcionando, a arbitragem regula o preço. Então, uma stablecoin, ela é tão estável ou tão forte quanto tão forte e tão estável é o seu mercado primário. E interessante, se você parar para refletir, né, isso ninguém inventou a roda. Se você pegar nos primórdios do modelo financeiro, quando você depositava ouro para retirar um certificado que era referência, as pessoas simplesmente começaram a utilizar sem se questionar, né? Mas o que é isso? Será que existe um lastro mesmo lá? Como que funciona esse lastro? E a gente viu o caminho de stablecoins acontecendo muito parecido. Você vê ali hoje, né, empresas gigantes colocando lastro e quem utiliza confia que aquele lastro ele realmente existe, apesar de hoje a gente ter os Proof of Reserves, que você consegue auditar, né? Mas no início, realmente de tudo, foi na base ali da confiança, né? Eu tenho esse lastro, eu deposito ele ali, está aqui um documento que é relativamente auditado, entretanto, né, quando reflete para o usuário na ponta final, você não fica perguntando se isso funciona. Eu quero saber se isso aqui é estável mesmo. Eu quero saber se tem liquidez, se eu consigo usar, se eu consigo trocar. Se é fácil também. Se é fácil de utilizar. Então, stablecoins, no início de tudo, ele vem para... Por isso que eu gosto de sempre falar, né, na parte do back-office. Você enxerga as coisas acontecendo ali por detrás, entretanto, quando você reflete para o usuário, é simplesmente uma experiência que ele vai querer trocar e as coisas só têm que funcionar. Né? E quais as vantagens de usar uma stablecoin? Por que um institucional chegaria e falaria, pô, quero usar uma stablecoin, não o dólar diretamente? É uma boa pergunta. A gente existem vários variáveis, vários princípios que a gente pode enxergar do porquê utilizar uma stablecoin ao invés de você usar uma moeda fiduciária. Primeiro, eu gosto sempre de levantar a questão do cross-border, né? A natureza da tecnologia blockchain no qual as stablecoins elas fazem a sua recorrência, você permite um sistema cross-border. Então, você simplesmente pode movimentar esse dinheiro de um país para outro, né? Sem que você haja uma necessidade de uma entidade bancária, um correspondente bancário que fica ali engessado esperando uma operação de alguma pessoa, muitas vezes, né, manual, tem que apertar um botão ali para as coisas acontecerem, e você não fica dependente disso. Você tem um sistema orgânico, vivo, que consegue girar essa economia transacional, né, de dinheiro, sem a necessidade de uma entidade bancária. Então, eu acho que cross-border eu puxaria como um grande princípio aqui da parte de o porquê utilizar stablecoins, tá? Segundo o desdobramento dessa questão de você conseguir enviar remessas internacionais, né, transacionar internacionalmente, que são as taxas.
Se você, porventura, consegue mandar um dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, do Brasil para a Ásia, com um sistema no qual ele tem uma redução de latência, menos intermediários, logo você tem uma redução das taxas de uma forma drástica. E funciona 24/7, né? 24/7. Quem lembra do mercado overnight? Né? O stablecoins permite hoje que você possa atuar no mercado overnight novamente. Entendeu? É mais uma vez a distinção entre a moeda e a máquina. A vantagem da stablecoin não é a moeda USDT ou USDC, é a engenhoca compensatória custodiante que está por trás dela. Qual é hoje o principal sistema para transações internacionais do dólar do mundo real? É o sistema SWIFT. E dependendo do sistema que você opera, qual país para qual país, você está falando de pagar de 6 a 7% de taxa por transação e poder esperar de 3 a mais dias úteis para compensar aquela transação. E stablecoins fazem transações intradiárias a uma fração infinitesimal do custo do SWIFT. Claro, se você opera no mercado, o cara abriu uma MetaMask, literalmente uma empresa abriu uma MetaMask, eles não podem fazer isso hoje, tá? Isso é ilegal, você tem que usar alguma plataforma de remittance, mas uma empresa poderia abrir uma MetaMask e transferir o SDT para outra. O cara pode transferir $1 bilhão. Sabe o que ele vai pagar? 0,001 centavo de gas. O que essa engenhoca tá mostrando é o seguinte, cara. Dinheiro é informação. E se o custo que nós temos hoje para transferência da informação é marginalmente zero, por que nós pagamos 6, 7% de taxa para enviar dólar de um lugar para o outro? Se é tudo computador. Não faz sentido. Não faz sentido? Não é? Tanto, assim, cara, quando a gente vai fazer gestão de fundo, a gente opera em várias exchanges de cripto e normalmente a gente tinha que fazer o quê? Isso alguns anos atrás. A gente tinha que mandar, sei lá, a gente tá com dinheiro na Coinbase, por exemplo, a gente tem que mandar pra Kraken pra comprar outro criptoativo. Manda um câmbio, faz o Swift, cai o dinheiro aqui no Brasil, manda um outro câmbio pra mandar pra Kraken. Cara, demorava muito. Aí a gente começou a falar com o administrador pra ele liberar, a gente começar a fazer transferência on-chain, que ficava tudo registrado nas duas exchanges. Cara, assim, na prática a gente falou, porra, a melhor coisa do mundo. Infinitamente Essa é a resposta da pergunta, paga cara. muito, Essa é paga a pura muito. resposta. Exatamente. Tempo e dinheiro, velho. É a própria experiência que você tem que é a resposta da pergunta, entendeu? O quão fácil você consegue utilizar, o quão barato você consegue utilizar esse sistema e o quanto de escala que você tem para esse tipo de sistema. Né? Esse exemplo que o Cassa deu agora, você pode utilizar, por exemplo, 3 horas da manhã. Você quer mandar a sua remessa 2 horas da manhã. Então imagine o mar E ela de chega às 2h05, possibilidades. né, no máximo. Cara, e tinha esse problema. A gente fechava o câmbio, porra, é feriado americano amanhã, Pois feriado é. BR, e não funcionava. Caraca. Imagine para logísticas, empresas de logística, comércio exterior, que o Brasil hoje é um grande trivial aí no comércio exterior. Imagine para essas empresas, né, o tanto que você consegue abrir de leque de oportunidades para ela, para você fazer o capital girar. O dinheiro nada mais ele tem que girar, ele tem que circular. Ele não pode ficar parado. Quanto mais tempo ele fica parado, você deprecia ele. Vocês são no mercado de capitais entendem muito bem. Então, a quantidade de leque de oportunidades que as stablecoins vêm trazendo, a gente arrisca dizer aqui, né, que não é à toa que hoje o ciclo do mercado atual, criptoativo, ele está sendo impulsionado pelo institucional devido às stablecoins, devido a essa corrida agora que a gente tem de stablecoins. E assim, você acha que foi isso que mudou? Porque quando pelo menos quando eu entrei no mercado, né, e mais antigamente no mercado, até antes de eu entrar, quando falava em stablecoin, as pessoas associavam, eu preciso comprar stablecoin porque é o jeito de eu conseguir comprar Bitcoin e outros criptoativos. Tipo, tinha mais essa funcionalidade do que uma funcionalidade para remessas internacionais. Como vocês acham que essa narrativa foi mudando? Foi com a entrada do institucional ou foi, sei lá, um trabalho feito pelas empresas como Tether? Tipo, como é que vocês viram essa mudança? O que foi o grande responsável para as pessoas começarem a enxergar que, pô, stablecoin não é só para você comprar Bitcoin, Ethereum e etc. na exchange, e sim para remessa internacional? Primeiro, maturidade de mercado. Né? Você tem que ter uma maturidade na tecnologia. Você vê aí, pegando ao longo dos anos, na época que a gente começou, era literalmente capinar um mato de 10 metros de altura, para você convencer. Você falar stablecoin, o cara já fala, não, mas isso aí é legal? É ilegal? Não vai Eu ter posso DPEG? usar? Isso se mantém estável? O meu dinheiro, ele chega realmente do outro lado? Como é que eu converto isso? Então, são uma junção de fatores. Conforme os anos foram passando, o mercado ele foi ganhando a sua maturidade. Você tem mais instituições, mais empresas criando soluções para fazer rampagem, a saída da stablecoin para uma moeda fiduciária local naquele país. Então, essa junção de conjuntos de tecnologias que foram sendo desenvolvidas e produtos que foram sendo criados, que foi criando, né, foi assim aprimorando esse modelo de mercado de stablecoins. Então, eu agrego esse fator do que a gente tem essa facilidade de utilizar hoje stablecoins, graças a indivíduos, né, e a gente se posiciona, assim como eles também,
que capinaram esse mato, né? Desbravaram na época que você tinha que chegar direto no banco para falar com ele, explicar o que são stablecoins, explicar como a mecânica vai. Aí você passava 1 mês, 2 meses, voltava lá no 6º mês. Vamos lá, pessoal, dá pra gente usar isso aqui. Vamos testar, vamos fazer uma POC aqui, ó, vamos mandar onde funciona. Então, assim, é um trabalho, né, que teve que ser feito por várias instituições. Aí você tem os marcos regulatórios também. Começaram a facilitar, porque para o institucional entrar, não basta ele ficar numa área cinzenta. Ele não vai entrar numa área cinzenta. Bancos não vão entrar numa área cinzenta. Você precisa ter regras claras para que esse institucional possa utilizar. Então, eu acho que é muito recorrente a isso, né? Essa maturidade, tanto tecnológica quanto que o mercado começou a ter, que começou a moldar e empurrar o mercado para o remittance também. A gente costuma falar os rails, né? As trilhas, elas vão se construindo. Então você tem que ter parceiros que têm autorização e têm liquidez para transformar um Pix numa USDT, alguém que aceita receber uma USDC e depositar um dinheiro no banco do JP Morgan. Então essas instituições, elas foram se moldando ao longo do último ciclo para esse ciclo. E enquanto esses trilhos foram se disponibilizando, e é nisso que a Oxus trabalha hoje, né? Ela é uma agregadora de trilhos de remittance, como uma OneInt de remessas internacionais, né? A gente gosta de brincar sobre esse termo. A gente está entendendo mais como esses trilhos funcionam e vendo que eles são funcionais, que eles já estão trilhos operados por players bem reputacionados, bancos reputacionados, corretoras reputacionadas. Aí você consegue costurar. Um outro marco, além do marco regulatório, o Genius Act, Clarity Act, a gente começou a ter a ampla disponibilização de cartões de crédito cripto que fazem uma diferença absurda, né? O fato de stablecoins poderem ser gastas no mundo real com facilidade começam a justificar cada vez mais o uso delas no mundo real e isso se retroalimenta num loop de reforço positivo, né? Efetivamente hoje, tá? Stablecoin é cash. Ela não é mais o dólar tokenizado para comprar Axie Infinity e vender Axie Infinity. Verdade. Stablecoin é dinheiro de verdade. Stablecoin é tão líquido quanto o real que tá na tua conta ou o dólar que tá na tua conta de um banco. É dinheiro, velho. Você gasta a hora que você quer, do jeito que você quer, compensa como você quer. Eu literalmente tenho 7 cartões de crédito cripto no meu celular. Caraca. E Pouca coisa. pouca coisa. O que eu faço? Todo meu patrimônio tá majoritariamente líquido, né? O patrimônio líquido, o patrimônio de poder de compra, tá majoritariamente em cripto. Seja ouro tokenizado, stablecoin, dólar. O que eu faço? Vai virar o mês, eu desço um monte de USDT para os cartões de crédito. Tem um que minha mulher usa no mercado, tem um que eu uso para viajar. Tudo arrumadinho. Em real, eu só pago imposto e tenho dívida. É só isso que eu tenho em real. A parte ruim. É a parte ruim, fica em real. A parte boa fica na moeda mais forte, né? Então, assim, imagina, cara, eu tenho reservas. Isso foi muito legal. Até o pessoal da comunidade até hoje me agradece. Que no começo de 23, eu tomei a decisão de que eu ia pegar o meu caixa, que era só dólar, e ia dividir em dólar e ouro. Cara, no começo de 23. Teve momentos em que meu caixa valorizou mais que a minha bag de tokens, né? Promissores, né? Então hoje eu posso me dar esse luxo, cara. Eu vou tirar do ouro, aí eu tiro do ouro, transformo o ouro em dólar com uma transação de 0,01 centavos, que fica pronta em 15 segundos, pego aquele dólar, baixo pro cartão, ó, mulher, tá aqui, ó, minha esposa, né? Esse é o cartão do mercado desse mês, esse aqui é o cartão da nossa viagem, esse aqui pode usar pra passear com a nossa filha. E tudo arrumadinho, cara. Só que tudo isso, assim, é muito rápido, é muito barato. Eu dou 2, 3 cliques do mouse na tela e transformo o ouro em dólar e coloco no cartão. Entendeu? E Então, você pode usar isso em qualquer lugar do mundo. do mundo, Tem cartão internacional. essa questão ainda, né? Você pode simplesmente estar lá na Europa, se você conseguir aplicar ali, passa, faz um on-ramp ali automático, você não vê também, a experiência acontece e troca, né? Então, é interessante isso, porque se você pegar, de novo, a analogia, né? No papel, quando você trocava ouro por certificado, né? As pessoas começam a questionar, mas isso funciona e tal, só que aí começam a utilizar, vão utilizando, chega um momento que as pessoas não questionam mais. O papel simplesmente funciona, ele vai lá e utiliza. Então, o momento de stablecoins, apesar de que ainda é isso aqui do mercado internacional, a gente está caminhando por um processo cada vez mais próximo disso, que você utiliza, né, sem simplesmente saber. Foi como o Casta falou, se questionava, né, mas é pareado, não é pareado, é stablecoin e tal. Hoje é cash. Você simplesmente usa, é dinheiro.